Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muita paz no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo, com muito amor com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Aliás, permita-me hoje anunciar, especialmente nessa semana do mês da Bíblia, que nós estamos em comunhão com a CNBB, que está promovendo durante esse mês da Bíblia encontros bíblicos em nossas famílias. Que nós queremos nessa semana meditar os estudos bíblicos propostos pela Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Meditarmos a primeira carta de São João. Então, muitos grupos de oração, círculos bíblicos se formaram para estudar a primeira carta de São João. O método A Bíblia no Meu Dia a Dia, do nosso Monsenhor Jonas Habib, ele começa justamente pela primeira carta de São João. Então, nós queremos aqui juntos meditar essa carta tão amorosa de Deus para o nosso coração. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você para juntos meditarmos a palavra de Deus no nosso coração. Abrindo, então, a palavra de Deus, nós vamos nos colocar na presença do Senhor, pedindo que Deus possa iluminar nossa vida, que Ele possa iluminar o nosso coração, que Ele possa nos dar sua paz, que Ele possa nos dar sua luz, que Ele possa nos dar sua proteção. Senhor, vinde em nosso auxílio, vinde nos socorrer, vinde nos amparar, vinde nos iluminar, vinde nos direcionar, vinde falar ao nosso coração, vinde, Senhor, nos ensinar a viver. Vinde, Senhor, nos instruir por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra seja luz, que a Tua palavra seja graça, que a Tua palavra possa dirigir, conduzir, abençoar, iluminar o nosso coração. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça sempre em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos nos colocar agora diante da palavra de Deus, luz para a nossa vida e luz para o nosso coração, pedindo agora toda a sabedoria do Senhor para nós meditarmos a sua palavra. Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. É essa certeza que nós queremos viver no nosso coração. Como eu disse, a proposta da CNBB para o mês da Bíblia é a primeira carta de São João. Então hoje vamos meditar o primeiro capítulo da carta de São João. É um convite a caminharmos na luz, a confessarmos nossos pecados e testemunhar a vida de Deus em nós. A leitura do texto sagrado nos diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra
fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Bom, veja quanta beleza tem a palavra de Deus hoje para o nosso coração. Quanta luz Deus nos traz por meio da sua palavra. Vamos primeiro buscar aqui alguns princípios eternos, que são luzes de Deus para iluminar a nossa alma, porque princípio é aquilo que de fato não se muda, aquilo que de fato rege, direciona, ilumina a nossa vida e o nosso coração. É a verdade revelada para nós. João está dizendo no versículo 3, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós estamos em comunhão com Deus. Quando ele diz que o seu Filho, aquele que era desde o princípio, que vimos, os nossos olhos agora estão contemplando, os nossos ouvidos estão ouvindo a respeito da palavra, e essa palavra é Deus, é Jesus que se faz carne no meio de nós. Me recordo, inclusive, que esse prólogo que João faz da sua primeira carta faz ligação com o prólogo que ele mesmo faz no início do Evangelho de João, no Evangelho que ele mesmo escreveu, onde ele também fala do verbo e da vida. Agora, esse verbo se fez carne, esse verbo está entre nós e ele nos trouxe a vida eterna. Por isso a nossa comunhão com ele é pela vida que ele nos trouxe. Segundo princípio, versículo 5, segundo princípio eterno. Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz e nele não há escuridão. Deus é luz e nele não há a maldade, a contaminação e a mistura do mal. Andar na luz é andar em Deus. Andar na luz é andar em comunhão com Deus. Viver na luz é viver direcionado por Deus. Sabe? Nós muitas vezes andamos em meio às trevas da vida, porque a vida apresenta para nós muitos caminhos escuros e obscuros. Mas mesmo caminhando em meio às trevas do mundo, em meio a tanta escuridão, em meio a tanta confusão, em meio a tantas coisas obscuras da vida e do mundo, é preciso estar em Deus, na luz de Deus. Não é porque as luzes da vida se apagaram que nós precisamos caminhar na escuridão. É verdade que há momentos que nós experimentamos uma profunda penumbra na alma. E o nosso coração parece que está envolvido por tantas trevas interiores, tantas coisas escuras, obscuras dentro de nós. E é por isso, mais do que isso, e acima de tudo, que nós precisamos caminhar com Deus, na luz de Deus, na graça de Deus, para que a luz de Deus direcione a nossa vida. A nossa comunhão com Ele é para caminharmos na luz, e quem caminha na luz não anda em meio às trevas, porque Deus é a luz e a luz dele ilumina o nosso coração. E, inclusive, o versículo 7 nos diz que se caminharmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse princípio traz algumas luzes para nós. Primeiro, se caminharmos com a luz, nós vamos viver em comunhão uns com os outros. Como essa palavra comunhão ela é importante. Veja que a nossa comunhão não é só com Deus. Nós precisamos estar em comunhão. Comunhão
vem dessa união, dessa ligação, dessa afinidade, dessa proximidade, dessa ligação mesmo que nos coloca em elo com Deus. Mas sabe, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E nós não precisamos pensar todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas quem faz comunhão com Deus procura ser canal de comunhão com seus irmãos. Igreja é casa, escola de comunhão. Igreja é, acima de tudo, lugar para promover a comunhão, o encontro entre os filhos e filhas de Deus. Nós não podemos ser na igreja, na sociedade, no mundo em que estamos, sinal de discórdia, de confusão, de separação, de desunião. Há muitos no meio de nós que muitas vezes promove muito mais a discórdia do que a comunhão. Somos chamados pela palavra, pela luz que nos ilumina, a sermos comunhão na vida uns dos outros. Muito bem, nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que venha iluminar a nossa vida também com a luz da palavra de Deus que faz nova todas as coisas. Esta carta de São João, a primeira que estaremos estudando durante toda essa semana, é uma carta bem especial e por isso foi escolhida para ser o tema do mês da Bíblia, esse mês de setembro que estamos vivendo. E é interessante que esse mês é dedicado à Bíblia por causa de São Jerônimo, aquele que traduziu ali, dado um trabalho pelo Papa Damaso, mas traduz a Bíblia do grego e do hebraico, nos provendo aquela tradução que chamamos de Vulgata. Essa primeira carta de São João, ela é muito interessante porque ela tem várias temáticas que tocam a comunidade daquele tempo. Embora digamos que é uma carta, ela não se apresenta muito bem como uma carta. O conteúdo está meio que assim encaixado, não tem uma saudação inicial, não tem exatamente um remetente, no final não tem uma saudação final, o argumento central da carta fica um pouco confuso também, exatamente porque ela se parece mais com um conjunto de reflexões feitas para ajudar uma comunidade, que também não sabemos qual é porque ela não aparece dentro da carta. Mas é fácil entender a situação que essa comunidade vivia. É uma comunidade ali do final do primeiro século, onde já tinham surgido muitas heresias se acumulavam e por causa disso, alguns têm dificuldade em ter certeza, em ter convicção se estão seguindo com clareza mesmo o ensinamento de Cristo ou se por acaso estão assumindo alguma posição mais estranha. É por isso que esse primeiro capítulo faz questão de estabelecer aquele vínculo da luz, né? A dinâmica colocada aqui é da luz e das trevas, que Deus é luz e nele não há trevas, né? E que é Ele de verdade que termina por iluminar a vida do homem, nesse contexto bem claro de estabelecer assim, tudo aquilo que tem referência a trevas, aqui entendido como sabedoria oculta, essas coisas todas aí, que não foi algo colocado de maneira muito clara, tudo isso que aparece com conteúdo assim não deve ser de verdade assumido. E a verdade, esse tema da luz no final do primeiro século também era usado por um grupo chamado gnósticos para utilizar luz como conhecimento, transformando aquilo que é a revelação de Nosso Senhor, e especialmente o mandamento do amor, numa espécie meramente de iluminação da inteligência. E que por isso as pessoas deveriam agir de maneira correta, mas era só o agir que estava em jogo, não era exatamente a mudança de coração, sendo que Jesus de verdade veio exatamente para nos transformar. Por isso a expressão é muito clara, Deus é luz e nele não há trevas alguma. E assim a comunidade assumindo esse tipo de informação trazida, né, essa verdade trazida por São João, não vai correr o risco de incorrer em erros, em heresias, porque tudo aquilo que é de Deus é aberto. Não existe nada no sentido reservado, fechado, grupo específico, porque a salvação é para todos. Que bênção é a Tua palavra, Senhor, que ilumina o nosso coração, a nossa vida. A proposta da Conferência dos Bispos do Brasil é para que no final de cada estudo da palavra nós possamos, em comunhão com toda a igreja, celebrando também esse mês missionário extraordinário,
rezarmos a oração desse mês. E é por isso que nós nos colocamos na presença de Jesus, na presença do Pai e do Espírito Santo e suplicamos: Pai nosso, o vosso Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos: ide, fazei discípulos meus todos os povos. Ele nos recorda que pelo batismo nos tornamos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe imensamente você. Continuamos a refletir a palavra de Deus em nossa vida e você continue a meditar a primeira carta de São João, o primeiro capítulo, aí na sua casa, na sua família, porque a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Deus te abençoe e eu te espero então amanhã para o nosso próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.